Programa não recomendado para menores de 12 anos. Muito boa noite, está começando agora o programa Tudo por Elas. Eu sou Carla Brazão e hoje o programa vem trazendo um tema super importante, a campanha Doe de Coração. Essa campanha que chega à sua 19ª edição e tem a importância de conscientizar as pessoas sobre a doação de órgãos e tecidos e também promover a doação para que as pessoas em casa tenham consciência da importância que é ser um doador. E claro, aqui comigo está ela, Yarla Carolina. Oi, boa noite, gente. Olha, hoje o programa tá super especial, porque você pôde ver que a gente tá aqui, ó, toda de Doe de Coração, essa campanha maravilhosa, e a gente vai tratar hoje, especialmente aqui no Tudo por Elas, sobre a doação de medula óssea. Vamos tirar dúvidas. Qualquer pessoa pode doar a medula óssea? É difícil? Não é difícil? Tem que ser irmão da pessoa que vai receber? Não? Enfim, são muitas dúvidas que você provavelmente pode ter em casa e a gente vai tirar aqui hoje no Tudo por Elas. E a gente tá com convidados muito especiais também, né, Carla? Isso mesmo. Aqui no estúdio com a gente está recebendo o André Torres, que ele criou o projeto Caçadores de Medula e também é um transplantado, né, André? Isso mesmo, isso mesmo. Primeiro, obrigado pelo convite. A gente que agradece. Sempre um prazer de estar falando sobre o assunto. Um assunto que, para falar a verdade, se tornou uma missão de vida. Então vai ser um papo super legal. Vai sim. Verdade. E tem mais convidados. Tem mais convidados. Apresenta a convidada. Temos sim, estamos com a doutora Paola Torres, que está com a gente por conferência, para justamente esclarecer as dúvidas dos telespectadores, mostrar para vocês como é simples, principalmente quando a gente fala do transplante de medula, que é super simples, né, doutora? Boa noite. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui conversando sobre esse tema, né, de interesse comum a todos nós, esse tema tão palpitante. Como vai André, nós nos encontramos já algumas vezes, porque militamos pela causa. Então, agradeço pela oportunidade de estar com vocês hoje, com os telespectadores, para falar desse tema e tirar dúvidas e bater um papo gostoso. Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. Obrigada, doutora. Então, André, eu queria que você começasse contando um pouco da sua história, né? Como é que você chegou a fazer parte desse grupo do Caçadores de Medula? Qual é a sua história pra gente começar aqui no Tudo por Elas hoje, com essa história de superação? Muito bom, muito bom. Então, em 2018 eu fui diagnosticado com leucemia aguda e já com indicação de transplante de medula óssea. Então, assim, foi um momento que realmente quando você é diagnosticado com câncer, eu sempre digo assim, que meu primeiro aprendizado foi saber que a notícia ruim também bate na sua porta, né? Sim. Então, a indicação do transplante de medula também foi outro tipo de informação que você só sabe sobre o assunto a partir do momento ou que alguém da sua família é diagnosticado, tem essa indicação, ou que alguém próximo também tenha. Então, assim, você não sabe muito sobre o assunto. Eu fui buscar sobre o assunto durante o tratamento. Foi um processo bem difícil. Eu costumo dizer que o transplante de medula, o tema, eu não escolhi, eu fui escolhido para continuar, a doutora Paula falou, a essa militância. E durante o tratamento, é um período de muita dor. Eu costumo dizer que no período do deserto, eu encontrei minha missão, eu encontrei um propósito por trás disso tudo, e isso tudo se tornou o tratamento mais leve. Eu tenho 2 irmãos. Sim. As chances dos irmãos serem compatíveis para serem doadores, as chances são de 25%. Eles não foram compatíveis. Mas a partir daí, eu vou dizer para vocês, a partir daí foi que nasceu o que foi a virada de chave durante o tratamento. Porque se eles tivessem sido compatíveis, eu não estaria aqui conversando com vocês. Não porque eu não tinha sobrevivido. O transplante tinha dado certo. Mas não teria existido o projeto chamado Caçadores de Medula. Porque foi uma busca, né? Foi uma busca. Após eles não terem sido compatíveis, realmente eu tive que iniciar uma caçada, de verdade, para encontrar um doador compatível no REDOME, que é o Registro de Doadores de Medula Óssea, é o Banco de Dados brasileiro. Sim. E durante esse processo, houve um fato muito importante. Durante uma campanha do Hemócio, na minha cidade, o Maranguape, eu estava internado e minha esposa, Maitê,
levou meu filho Davi, que na época tinha um pouco mais de 1 ano, e eles queriam era sensibilizar aquelas pessoas que estavam doando sangue a se cadastrarem também como doadores. Ela colocou de uma forma muito despretensiosa uma plaquinha nas costas dele, caçador de medula. Nas costas dele, coisa mais linda. Chamou muita atenção, ele foi muito registrado e colocou numa plaquinha na motoquinha que ele estava: procura uma medula para o meu papai e conto com você. Então, nesse momento, nasceu o caçador de medula. Sim. Um herói para o pai dele. Que massa. A partir daquele momento, eu não era mais o herói do meu filho. Ele passou a ser o herói do pai. As coisas se inverteram. Nasceu um herói chamado de caçador de medula. Então foi aí que foi a virada de chave do meu tratamento. Começou tudo a fazer mais sentido. E aí, mais na frente, nasceu o projeto Caçadores de Medula. Porque primeiro nasceu um herói chamado Caçador de Medula, que foi meu filho Davi. Emocionante, né? Acho que não tem como não se emocionar com uma história dessa, porque assim, tem muita gente nesse momento procurando o seu herói que seja o doador da sua medula. E o Davi, até hoje, ele é um símbolo de esperança para quem está procurando. Doutora, a gente começou justamente contando a história do André, que é sobre a medula, né? Temos também casos de pessoas com linfoma que precisam também. Então eu queria que a senhora explicasse o que é a medula. E por que ela é tão importante, Não né? é? Então, é ótimo, né? Essa pergunta é ótima. Eu sempre me emociono demais com essa história do André e do Davi. Mas vamos à medula óssea, né? O sangue, ele é o único órgão que ele se move pelo corpo. Né? Então, o sangue, ele tem essa capacidade. Veja, o pulmão, ele fica no lugarzinho dele, o coração fica no lugarzinho dele, o fígado fica no lugarzinho dele, o sangue não. O sangue, ele é um órgão que ele transita pelo organismo inteiro. Ele é um órgão fluido, ele é o único órgão fluido que nós temos. E esse sangue é produzido na medula óssea. A medula óssea é como se fosse ela fosse uma fonte de água límpida, é como se ela fosse um nascedouro. É na medula que nascem todas as células do sangue. E essas células nascem a partir de uma mãe, de uma progenitora, que a gente chamada célula tronco, que essa célula raiz é uma mãe que dá muitos filhos. Esses filhos são os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. E entre os glóbulos brancos existem vários subtipos, todos eles são fabricados dentro dessa caixinha que fica dentro dos ossos do corpo, chamada medula óssea. No ser humano adulto, se localiza no externo, que é esse osso aqui da frente, popularmente conhecido como titela, na bacia e nas vértebras da coluna também tem medula óssea lá dentro. Então, quando uma pessoa tem leucemia, a medula dela é que está doente. Então, a leucemia é um câncer de uma célula que está dentro da medula óssea. O que é que vai acontecer? Automaticamente, essa leucemia vai ocupar os espaços da medula, é como se esse nascedor estivesse contaminado e esse sangue ele não vai estar mais puro para trafegar por todo o nosso corpo. O paciente leucêmico, então, ele fica anêmico, porque ele não tem como produzir os glóbulos vermelhos, ele tem sangramento, porque ele também não fabrica plaquetas adequadamente, e os glóbulos brancos dele, que deveriam estar defendendo, eles estão mutados pelo câncer. Não são todos, mas uma boa parte. Então, esses mutantes tomam conta do processo, é como se fosse uma rebelião do corpo. O que é que vai acontecer? Como é que a gente pode curar isso? A gente faz uma quimioterapia muito, muito, muito forte para limpar essa medula. E muitas vezes essa quimioterapia que nós fazemos não é efetiva para curar a leucemia. Tem muitas leucemias que curam apenas com quimioterapia, outras não. E nós já sabemos disso atualmente por causa de exames, que são exames chamados de citogenética. Nós conhecemos quais são as leucemias que têm mau prognóstico. Então, assim que nós diagnosticamos um paciente que ele potencialmente vai precisar de um transplante, a gente já começa a procurar entre os parentes dele, principalmente os irmãos, quem seria um provável doador de medula. Quando a gente não encontra, a gente tem que procurar um doador que a gente chama de não aparentado. Por isso a importância do redome, dos doadores de medula. Esses são os irmãos
que a vida vai nos oferecer. Um transplante de Verdade. medula é um órgão do corpo humano que fica dentro dos ossos e porque ela está doente, a pessoa precisa de um transplante. Alguns tipos de linfoma que também são resistentes ao tratamento de quimioterapia, esses são linfomas muito agressivos, muitas vezes precisa de um transplante de medula. Mas aí o linfoma, ele não é um câncer que ele começa na medula, ele começa nos órgãos linfáticos, popularmente conhecido como linfonodos. Então, no caso do linfoma, o paciente ele pode ser o seu próprio doador. No caso, você tira essa célula tronco do próprio paciente de dentro da medula, porque você vai ter que fazer uma quimioterapia muito tóxica, que tem a propriedade de matar essa medula, de fazer uma ablação dessa medula, matar completamente. Então, é uma estratégia de tirar a medula do corpo, fazer uma quimioterapia muito, muito forte para matar o linfoma, proteger essa medula fora do corpo e depois devolver a medula para o corpo. É como se você fosse fazer uma dedetização numa casa com veneno muito potente. Você tem que tirar todo mundo de dentro da casa, bota o veneno lá dentro, depois que todos os parasitas morrem, você volta com as pessoas para dentro da casa. Então é isso, você faz uma quimioterapia tóxica que a medula não resistiria se estivesse no corpo e depois você devolve a medula, porque a medula é muito frágil. E ela não é atingida somente pelas quimioterapias das leucemias e dos linfomas. Quem faz quimioterapia para o câncer de mama, para o câncer de pulmão, para todo tipo de câncer, um dos efeitos colaterais mais importantes do tratamento quimioterápico é sobre a medula óssea, porque ela é muito frágil. Até uma própria dengue hemorrágica, o próprio vírus da dengue pode causar dano à medula, causando a dengue hemorrágica. A dengue hemorrágica nada mais é do que um dano muito sério à medula óssea produzido pelo vírus da dengue. Então, Nossa. a medula, ela realmente é um órgão muito, muito poderoso e muito frágil e essencial para o corpo humano. É Nossa, isso. Espero ter explicado. Não, excelente muito bem. explicação. Explicou muito bem. Espero que o pessoal de casa, eu tenho certeza, que compreendeu a importância, né, da medula óssea. E, gente, E qualquer um pode precisar a qualquer qualquer pessoa, momento. a gente está suscetível a isso, né? E é incrível a ciência, né, gente? O quanto a ciência ela ajuda as pessoas, né, a se curarem, a entenderem, né, o que está acontecendo. Enfim, é um serviço muito importante, esse que a doutora fez agora, de explicar para as pessoas realmente do que se trata, porque muita gente fala de medula, mas as pessoas não sabem realmente o que a medula faz no nosso Entender corpo, o que né? realmente é. Eu costumo dizer que é a fábrica do sangue. Para Sim. ser mais fácil todo mundo entender, é a fábrica do sangue. É ali que é produzido o seu sangue. Então, Agora, doutora, uma dúvida mesmo pessoal, assim, uma curiosidade, é por causa que cada vez mais a gente vê falando, apesar de já ter algum tempo, mas cada vez mais vai ficando mais popular sobre guardar o cordão umbilical da criança, né? Onde dá para aproveitar a célula tronco. Num caso desses, daria para aproveitar para ser utilizado da doação de medula para quem guardou o cordão umbilical do seu filho? Olha, depende bastante disso. O cordão umbilical, ele realmente é efetivo, né, para alguns casos, mas, assim, não é uma garantia que você, ao congelar o cordão do seu filho, na hora que você vai precisar, primeiro, vai ter a quantidade ideal para fazer o transplante, e a segunda coisa é que aquelas células vão estar viáveis. Então, lógico que é uma tentativa válida, todo mundo que pode deve sim fazer, né, a preservação, né, das células do cordão. Na verdade, não é o cordão, Sim. são as células do cordão, né? Na verdade, são as células, é o conteúdo sanguíneo do bebê que ele vai ser processado, ele vai ser congelado, e isso é uma coisa muito importante, muito válida, mas sempre sabendo que isso não é uma garantia de 100%. Por exemplo, não significa que, por exemplo, se o cordão do Davi tivesse sido congelado, que ele iria necessariamente servir para o André, ou Certo. mesmo para o próprio Davi, se ele precisasse. Mas com certeza é válido ter o cordão umbilical congelado. Bacana. questão do cordão umbilical, que a quantidade, muitas vezes, de células-tronco que tem ali, talvez não seja o suficiente para realizar o transplante, não é isso? Exatamente. Então, isso é muito importante, isso é muito importante. Mas qual é a importância que a gente tem, né? A ciência vem ultrapassando fronteiras. Por exemplo, quando eu comecei na medicina, na hematologia, e a gente está falando de 32 anos atrás, os transplantes no Brasil ainda eram muito incipientes. Isso eram realizados em 2 locais no Brasil.
no Paraná, com o Dr. Pasquini, e onde eu trabalhava, que era no Instituto Nacional do Câncer, no SEMA, no Centro de Medula Óssea, que é exatamente no INCA, onde está o Redome, né? O Banco do Redome. Então, nós tínhamos poucos centros e hoje nós realizamos transplante halogênico aqui também no Ceará, quer dizer, nós crescemos bastante e também a tecnologia. Na década de 70, 74, 76, foi que começaram os primeiros transplantes halogênicos de medula óssea com o professor Donald Thomas do Serviço de Seattle, que eu tive a oportunidade de visitar. E o que acontece é que a gente acredita que brevemente a gente vai poder expandir as células tronco, ou seja, a gente vai ser capaz de colocar essas células em cultura e elas vão ser capazes de se desenvolver, de se multiplicar e nós vamos poder fazer transplantes utilizando mais células de cordão de pessoas que têm os seus cordões congelados. Que esse dia chegue logo, então, né? Exatamente. Que esse então, dia chegue quanto precisa, antes. como foi enfatizado aí no próprio programa, né, a ciência, cada dia ela ultrapassa fronteiras. Então, a gente nunca sabe qual será o dia de amanhã. Então, é muito importante que a gente viva cada dia Com e certeza. a gente tenha essa esperança e a gente faça tudo de melhor para a gente poder conseguir ir ultrapassando as fronteiras e dando um passo de cada vez. Isso mesmo. É verdade. Inclusive, durante todo o programa, a gente vai estar exibindo sempre os caracteres aí, uma tarjazinha embaixo, com os telefones do Hemoce, né? Para você que deseja fazer uma doação ou quer tirar alguma dúvida. A gente vai tirar aqui no programa também. Temos mais dúvidas, inclusive de telespectadores, né, Carla? Isso mesmo. Vamos ver. Olha, para ser compatível, tem que ser parente, doutora? Não necessariamente. Você vai encontrar mais compatibilidade entre os parentes, mas como o próprio André disse, existem doadores não aparentados. Você pode encontrar uma medula exatamente por isso, caçadores de medula. Quanto mais doadores de medula nós tivermos, maior a probabilidade de nós encontrarmos uma pessoa muito parecida conosco, muito compatível conosco, que não seja nosso parente. Isso aí, mais então, rápido vem a cura. Para ser compatível não precisa ser parente. Você pode ter um irmão aí perdido no meio do mundo, ser mais irmão seu do que seu próprio irmão de sangue. É verdade. Caso do André, que veio dos Estados Unidos, né? Isso. Isso é verdade. É um irmão que eu costumo dizer o seguinte, é um irmão que Deus colocou por algum motivo. Exatamente. O plano dele, por algum motivo, colocou alguém geneticamente compatível com você. O tipo sanguíneo não importa nesses casos. Com certeza. Então é alguém geneticamente compatível com você em algum local. Ele já teve o plano já antes do seu nascimento para que com alguma missão no futuro Para salvar mostrar a que vida somos de todos alguém. irmãos, né? Vai ver essa é a missão de Deus. Ô, André, eu tenho um paciente, André, que tinha o sonho de ser piloto, sabe? E ele quando estava quase conseguindo começar a realizar o sonho dele, ele teve leucemia aguda. E ele só tinha uma única irmã, e a irmã não era doadora dele, ninguém era. E aí ele conseguiu um doador não aparentado, que era jogador do Corinthians. Que massa. Mas a gente tem mais perguntas, doutora. E ele conseguiu ser piloto, e ele conseguiu ser piloto, hoje ele é piloto, tá curado e tá super bem. Que Conseguiu coisa boa. realizar o sonho, né? Graças Graças a uma a boa Deus. ação. Conseguiu realizar o sonho graças ao amigo dele, o irmão dele lá, jogador. Como é o transplante para o doador? Ele fica internado, toma anestesia, né? A gente temos aqui até o André, pronto, temos os dois aqui, o André, a doutora, que podem falar sobre isso, como é que foi para quem doa, né? Olha, a doação ela tem duas partes. A primeira parte, que é essa que a gente está fazendo a campanha de caçar medula, é uma simples doação de sangue. Certo. Você vai ser cadastrado e isso não necessariamente você está doando nada. Você vai doar uma amostra de sangue como se você fosse fazer um exame de sangue. Se por acaso, se porventura a sua medula for compatível, sim, você tem que ficar internado para que sua medula seja coletada. Mas isso é um processo relativamente simples, sem dano ao doador, né? Logicamente que a gente não iria fazer um procedimento dessa natureza se tivesse algum dano para o doador. Mas é um procedimento simples, o doador fica internado e 24 horas depois ele já está livre para ir para casa. Quer dizer, então em 24 horas ele volta às suas atividades normais, né? Volta para casa numa boa, né, gente? Exatamente, com certeza. Simples, gente, simples. Muito simples, tem muito mito por trás sobre o tema doação de medula óssea. E com o uma coisa projeto... importante que eu gostaria de frisar, André,
é que as pessoas têm uma dúvida, os telespectadores, e eu gostaria somente de dizer, gente, a medula óssea não é aquela medula que fica lá na coluna, atrás da coluna, que dá raquianestesia para anestesiar, que abre a coluna e tira um pedaço da medula, não. Aquela medula é a medula nervosa, aquela medula que quando secciona a pessoa fica paraplégica. Não é. A medula óssea fica dentro do osso, é o tutano do osso, certo? Ela é retirada com uma agulha. A gente aspira essa medula, então não tem corte, ninguém corta ninguém, não tem ponto, ninguém é ponteado, nada disso. A coleta é feita através de uma seringa, de uma agulha grossa com uma seringa que vai puxando o sangue da medula. É lógico que a pessoa não pode ficar sem anestesia, tem que dormir para poder fazer esse procedimento, mas não tem corte, não tem ponto, não tem cirurgia. Bem simples. Anestesia local, gente, né? Só para lembrar. Para falar a verdade, o método de punção, que é retirado a medula pelo osso da bacia, você vai para um centro cirúrgico, mas não é uma cirurgia. Você vai para o centro cirúrgico porque local, tem uma né? anestesia. Na realidade, é uma anestesia que você é sedado. Você não vê. Exatamente. Não é uma anestesia geral. A anestesia é uma sedação. Você vai para o centro cirúrgico, você precisa ser monitorado porque tem uma anestesia. Sim. E você sai no outro dia, você fica um dia internado, não por conta do procedimento, mas por conta da anestesia. E você vai ficar internado 24 horas para dar vida para uma pessoa. Né? Que é um dia por uma vida inteira, né? Não dá nem para contar. A gente está com muitas dúvidas ainda, só que a gente tem que ir para o intervalinho rapidinho, comercial, e já já a gente volta.